Olá pessoal, professor Bruno Matos falando, tudo bom? Resolvi gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre direito de vizinhança, sobre os conflitos de vizinhança que podem vir a surgir nessa época de pandemia, até porque estamos em casa, né? Estamos exercendo nossas atividades laborativas em casa, bem como as atividades recreativas, então isso pode vir a gerar algum tipo de conflito de vizinhança, né? Muito rapidamente, né, que é o propósito desse vídeo, a gente sabe muito bem que o artigo 1277 do Código Civil adotou a teoria do uso normal da propriedade, né? Teoria desenvolvida lá pelo professor Ehring, né? Onde o uso normal é aquele que não causa interferências prejudiciais ao vizinho, né? Essas interferências prejudiciais são oriundas de violações à segurança, à saúde e ao sossego dos que habitam, né? E aqui no nosso vídeo é muito mais importante a gente estar atrelado às questões do sossego, né? Que é o que mais nos preocupa nesse momento. Quem muito bem desenvolveu a teoria do professor Ehring e até a teoria do professor Bonfante, que é do uso necessário aqui no nosso sistema, foi o professor Santiago Dantas, né? O professor Santiago Dantas estabeleceu alguns critérios para que a gente consiga chegar a esse uso normal da propriedade, né? Então, dentro desses critérios que ele estabeleceu, um deles era o uso normal causando incômodos normais, né? Como é que a gente chegaria a essa conclusão que aquele uso é normal, né? Não é um uso ilegal, não é um uso abusivo, nem é um uso excessivo. Aquele uso é um uso normal. Ele trabalha com três critérios, né? O do homem médio, o dos usos e costumes e o da pré-ocupação. O critério da pré-ocupação é muito utilizado no nosso ordenamento jurídico, porque você trabalhar com aquele que primeiro chegou, né? É você dar um alvará para ele cometer atos abusivos ou atos ilícitos. Então não seria muito cumpridor de função social essa preocupação. Então a gente fica mais com a questão do homem médio, dos usos e costumes, se é aquela área residencial, se é aquela área comercial, se é aquela área industrial. Na questão do homem médio, a gente trabalha com a tolerância, né? E a gente sabe muito bem que a tolerância depende de cada pessoa. Então a gente trabalha com o critério médio para se chegar ao uso normal da propriedade. Mas nós não estamos num momento normal, né? Então é importante que a gente entenda isso e tolere ainda mais um incômodo que de repente o vizinho venha nos causar, né? A gente sabe muito bem que o direito de vizinhança ele é recíproco e trabalha com o binômio sacrifício e tolerância, né? Então é muito importante que a gente nesse momento a gente tenha essa consciência. Pode ser que a pessoa exerça uma atividade como marceneiro e traga parte da sua marcenaria para a sua residência, que ele precisa continuar trabalhando, e a própria sociedade quer que ele fique em casa, não é isso? E ele vai causar uns ruídos excessivos, provavelmente, né? E se fosse um uso normal, aqui é residencial, né, comercial, você chegaria no judiciário e você faria cessar essa interferência prejudicial. Mas, como eu disse, a gente está num momento excepcional. Então, a sugestão que a gente pode dar aqui é você antes, lógico, isso é sempre válido para qualquer situação, conversar primeiramente com o vizinho, né? Expor para ele que isso está te incomodando e de repente vocês até trabalham um horário para que ele possa exercer essas atividades e você vai tolerar nesse momento. Então é sempre importante antes de levar isso para o judiciário, porque pode ser que o magistrado entenda que é um momento excepcional, que a pessoa precisa elaborar, porque, enfim, isso é um princípio constitucional, e não te dê a tutela que você espera. Então é importante você antes conversar com o vizinho, estabelecer esses critérios e trabalhar uma questão harmônica aí nesse convívio, né? Porque, enfim, é claro, vocês estabelecendo esse tipo de parâmetro e ele continuar a descumprir, aí sim não há outra solução senão buscar a chancela judicial. Mas, a princípio, a dica que eu deixo aqui, até para uma relação do próprio condomínio edilício, o próprio síndico, tentar trazer algum tipo de norma para o uso das varandas, já que devem estar sendo muito utilizados nesse momento e ao todo o tempo, é justamente fazer uma reunião condominial onde possa estabelecer parâmetros de utilização, que haja essa maleabilidade, né? E que as pessoas possam entender que a gente está num momento excepcional. Alguns poderiam alegar que é oriundo de caso fortuito ou força maior, e que o interesse social também quer que a gente fique em casa, né? E, enfim,
Então essa é a dica que eu deixo para vocês, né? No sentido de que primeiro converse com o vizinho e tente chegar a um denominador comum. Se porventura isso não for possível, aí sim leve para o Poder Judiciário para resolver esse conflito de vizinhança. Fiquem com Deus, espero ter ajudado de alguma maneira e saúde a todos. Muito obrigado.